Eu quero então pedir para que os irmãos abram a Bíblia no Salmo 27. Salmo 27, leremos apenas os 3 primeiros versos. Assim diz o Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Oremos mais uma vez. Deus querido, obrigado pela tua palavra lida. Agora pedimos para que o Senhor use o teu servo na ministração da mesma, para que possamos sair daqui edificados com a compreensão da tua verdade e a maneira como nós devemos proceder nesse mundo caído, diante de tantas ameaças que temos se chegando a nós e às vezes, ó Deus, causando medo, angústia e dor. Nos ajude a aprender com o salmista a expressão da alegria. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com as crianças. Crianças, o pedido do desenho hoje é: vocês já têm um lugar de segurança? Vocês já sabem o que é segurança, né? Você já tem um lugar assim? Um lugar em que vocês vão e se sentem seguras? Um lugar que você pode se abrigar quando você está triste, quando você está com dificuldade, quando você está com raiva de alguma coisa. Você tem um lugar assim? Eu quero saber se você tem esse lugar. E se você tem, desenhe isso para nós. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esse desenho, tá bom? E para nós, eu quero olhar com os irmãos para esse salmo e ver naquilo que Davi entendeu e compreendeu a respeito da verdadeira segurança. E como nós devemos ter essa mesma convicção e essa busca para também desfrutarmos de segurança. Afinal de contas, quem não busca um lugar seguro? Mas eu tenho algo para dizer para você. Mesmo o melhor sistema de segurança deste mundo não é seguro. Parece redundante, mas é verdade. Nem o melhor sistema de segurança do mundo é seguro. E nós precisamos, buscar diversos sistemas de segurança para nós. Como, por exemplo, nós queremos ter um futuro bom, um futuro confortável, um futuro seguro para nós e para os nossos filhos. E hoje nós temos visto jovens, desde cedo, aprendendo a importância de pegar o recurso que ele ganha e investir. Investir isso para que ao longo prazo ele consiga ter uma rentabilidade e uma segurança para poder viver os seus dias. Nós buscamos isso para nós, porque é bom e é importante nós chegarmos e descansarmos na nossa aposentadoria e não ficarmos desesperados na aposentadoria, tendo que trabalhar para poder continuar trazendo sustento para a nossa casa. Nós buscamos isso. E hoje você tem diversos modelos de investimentos. E hoje as pessoas têm buscado, inclusive, aqueles investimentos que traz segurança e rentabilidade. Principalmente se tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer abaixo de 200 mil, eu tenho uma garantia que o governo irá suprir esse valor investido. Então nós buscamos isso para nós. Mas veja, nem esses investimentos
Por mais que você busque aqueles que são com FGC, eles estão totalmente seguros. Sabe por quê? Porque o governo, por mais difícil que seja, ele pode quebrar. Dependendo da política, dependendo de como anda a economia, ele pode quebrar. Nós vemos isso em países vizinhos nossos, como a Venezuela, como agora mais recente na Argentina, como Cuba. Se vocês, os mais velhos, trouxerem a memória lá na década de 90, com o então presidente Fernando Collor de Mello, vão se lembrar que aqueles que tinham 50 mil cruzados na poupança, ou acima desse valor, Fernando Collor querendo acabar com a inflação de uma maneira que ele entendeu ser a maneira certa, ele foi lá e segurou esse dinheiro na poupança de muitas pessoas, o chamado confisco da poupança. Isso aqui no Brasil. Então veja, mesmo buscando esses investimentos, pensando a longo prazo em ter uma vida tranquila, não traz segurança eterna. Mas não só isso. Às vezes nós buscamos segurança também nos relacionamentos. Talvez você esteja buscando sempre se cercar de pessoas amorosas, de uma família que seja para você o seu porto seguro, onde você pode se encontrar quando estiver perdido. É bom estar diante de uma família que de fato está pronta para te ouvir, pronta para te ajudar, pronta para te carregar em meio às suas dores. Mas mesmo assim, nós sabemos que coisas terríveis podem acontecer, um acidente no meio do caminho, como essa própria doença pode levar aquela pessoa que nós amamos e naquela pessoa em quem nós depositávamos toda a nossa segurança. Mas não só isso, muitos têm depositado essa segurança, encontrado esse lugar seguro no seu trabalho, achando que agora o sucesso da sua carreira e tudo que é feito, se faz e traz sucesso, leva a pessoa a compreender que a sua segurança está naquilo que ele faz, no trabalho que ele realiza. Mas nós sabemos que, mesmo assim, algo pode acontecer e me levar a perder todo o sucesso que eu tinha. Tudo aquilo que eu tinha de segurança num trabalho que eu achei que era o mais seguro. Inclusive, aqueles que vieram por meio de concursos públicos. Lembro que no interior, eu venho de uma cidade pequena, onde a maioria dos jovens, eles já buscam a carreira militar, porque a carreira militar é uma carreira que traz tranquilidade. E numa cidade interior, ainda mais. Ganha-se bem, você tem condições de galgar patentes dentro da polícia militar, e ainda assim, você só sai se você fizer alguma coisa de errado. Mas nós sabemos que isso pode acontecer um acidente, pode acontecer algo que vai tirar essa segurança. Os brasilienses parece que já nascem respirando os concursos públicos. Quando você conversa com os irmãos de Brasília, você sempre ouve eles falarem que as pessoas ali respiram isso, respiram concurso público, por conta da segurança que isso traz. Veja, são diversos sistemas que nós podemos buscar para ter segurança em nossa vida. Mas o que nós precisamos entender, e o que Davi vai nos ensinar, é que nenhum desses sistemas se compara a uma segurança que é eterna. Uma segurança que não pode ser violada. Uma segurança que de fato ela te leva não para um lugar, mas para a eternidade.
Então nós vamos ver na expressão desse salmo essa realidade e como nós devemos entender e buscar isso para a nossa vida, confiando naquele que é o nosso porto seguro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós precisamos olhar isso dentro da estrutura que Davi escreveu esse salmo. Isso é muito importante. Todo salmo ele tem uma estrutura. E aqui nós temos uma estrutura conhecida na poesia hebraica como quiasmo. O que é isso? Que palavrinha é essa? O quiasmo é um paralelismo que ele é visto de forma invertida. Então, se você olhar aí na sua Bíblia, olhar o verso 1, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor fortalece a minha vida, a quem temerei? Olhe agora também o versículo 13 e 14, que vai dizer, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera pois o Senhor. Ou seja, o verso 1 chama a atenção para os versos 13 e 14. E depois, se você olhar para o verso 2 e 3, você vai ver que ele está ligado ao verso 12. Assim, o verso 4 também se liga ao verso 11. O verso 5 e 6, a parte A do 6, vai se ligar ao verso 10. Depois, o verso 6, a parte B, se liga ao 7 e o 9. E depois, o verso 8. Então, ele é construído dentro dessa estrutura. Mas, afinal, o que isso importa? Importa muito para a interpretação do Salmo, mas também para nós entendermos a ênfase dada aqui pelo salmista. Porque ele está nos levando à compreensão de que, de fato, o Senhor é a esperança. Mas ele descreve essa esperança no Senhor com diversos detalhes. E diante disso, ele vai descrevendo também as ameaças que sobrevêm a ele. As diversas ameaças que vieram ao longo da história dele. E ele vai colocando tudo isso para mostrar que nada disso leva ele a desconfiar do local em que ele está e que traz essa segurança eterna. Ou seja, não há o que ter medo, não há o que temer, pois o meu porto seguro é o Deus, que é a minha luz, que é a minha salvação, que é a minha fortaleza. Nós não temos aqui um contexto específico em que Davi escreveu esse salmo, mas ele revela aqui para nós diversos momentos da história dele, em que ele descreve eventos que aconteceram contra ele. E ele então, dentro disso, começa a mostrar que o olhar dele, o coração dele, a busca dele está no Senhor, que é a luz, salvação e fortaleza. Nós vamos ficar apenas nos 3 primeiros versículos, porque esse salmo é riquíssimo, daria para nós pregarmos aqui nas partes que ele tem, 3 ou 4 sermões, mas nós vamos ficar aqui apenas nos 3 primeiros versículos para entender como nós temos que buscar uma segurança que não é passageira, é eterna e traz paz. O primeiro versículo, então, nos ensina, em primeiro lugar, que o Senhor é a nossa luz. Quando nós olhamos para a criação, nós temos lá Moisés descrevendo que a terra estava sem forma e vazia, e o que havia era escuridão, havia trevas sobre a face do abismo. E a primeira coisa que Deus vai fazer no ato da criação é luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Por que a luz? Porque a luz traz vida. Então Deus vai criar a luz e ali ele faz então uma separação entre o dia e a noite. E ele passa a criar todas as outras coisas dentro dessa estrutura do dia e da noite. Por isso nós podemos perceber em Gênesis, sempre Deus terminando um ato da criação, dizendo, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos entender que essa luz, ela é importante. E o salmista aqui vai dizer que essa luz é o Senhor.
Inclusive, se você for no Salmo 36, que também é um salmo de Davi, lá no versículo 9, Davi vai dizer: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Na tua luz vemos a luz. Também o profeta Isaías vai dizer lá em Isaías capítulo 2, versículo 5, 20, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor, porque o Senhor, Ele clareia, o Senhor traz vida, quando a escuridão só traz morte. O Senhor vem com a sua luz trazer vida. E nós sabemos que essa vida estava presente de forma a irradiar a luz quando Deus vai criar o homem. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E o homem então tem a luz, e ele é colocado dentro de um jardim, no jardim da luz, o jardim do Éden. E nós sabemos que Deus, inclusive, andava pela viração do dia com eles. O Rei da Luz andava pela viração do dia com Adão e Eva, que eram seus luzeiros. No entanto, Gênesis 3 vem nos mostrar que dentro do plano eterno de Deus haveria de acontecer a queda. Adão e Eva não quiseram permanecer diante da luz, e assim desobedeceram uma ordem do Rei da Luz, e por conta disso, agora a luz começa a se dissipar, a escuridão começa a tomar conta do mundo, e agora nós precisamos daquele que virá do Rei da Luz, para novamente trazer vida, onde a escuridão está reinando. E em Gênesis 3 nós temos o anúncio daquele que é dado pelo Rei da Luz, o Filho da Luz, Jesus, para vir ao mundo, para trazer novamente vida aos mortos. E Jesus veio dar vida, e não só vida, mas também fazer com que a vida pudesse resplandecer à luz do Senhor. Mas de fato o pecado traz escuridão. Por isso que Davi vai poder dizer lá no Salmo 51, depois que ele foi confrontado do seu pecado, ele vai poder dizer lá que quando ele nasce, ele já nasce na iniquidade, porque em pecado a sua mãe o concebeu, porque isso é resquício da desobediência de Adão e Eva. Então nós já nascemos na condenação. No entanto, a vinda desse menino Jesus, o Rei da Luz, pôde levar até a cruz a sua vida, entregar a sua vida, para que agora o nosso coração, que é um coração cheio do pecado, pudesse agora ter a centelha da vida. O Espírito Santo passa a aplicar a vida, porque Jesus morreu por nós. Vocês lembram daquele momento em que Jesus está sendo crucificado? Momento em que chega a hora de Cristo partir. Da hora sexta à hora nona, do meio-dia às 3 horas da tarde, o que acontece? Acontece que a escuridão passa a tomar conta de todo o mundo. Por quê? Porque o Filho da Luz está sendo cravado na cruz, para que pudesse cumprir o plano de Deus, o plano do Rei da Luz, e assim trouxesse novamente a luz, agora no coração daqueles a quem o Pai escolheu, para resplandecer a luz do Senhor. Meus queridos, como Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13, esse Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Nós agora estamos no reino da luz. No entanto, muitas das vezes nós queremos viver no reino das sombras, porque nós alimentamos o nosso coração com aquilo que traz escuridão e não com aquilo que traz luz. O Senhor diz para nós, Salmo 119, como foi pregado aqui para os jovens no sábado, vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Ela é a luz para o nosso caminho. Então é por meio da palavra que eu vou fazer com que essa luz tenha combustível para refletir para esse mundo a realidade daquele que vive dentro do reino da luz. Aquele que anda em Jesus. Mas o texto também nos diz que esse é o Senhor da luz, mas também é o Senhor da salvação de Davi, e também é o Senhor da nossa salvação. E isso por quê? Porque quando nós nascemos de novo, a luz divina que é derramada sobre nós, nos leva para salvação. E a salvação é justamente isso que Paulo disse em Colossenses, que nós citamos aqui. A salvação é Jesus nos tirando das trevas e nos colocando agora para viver nele. Não apenas com ele, mas viver nele, resplandecendo a luz dele para a glória do Pai. Então, a salvação é a libertação. É Cristo nos encontrando nas trevas. Nós temos aí, quando colocamos no Google lá, predestinação, ou eleição incondicional, nós temos sempre aquela imagem de uma coisa escura e diversas pessoas, né, ali, e uma com uma luzinha, ou uma com uma cor diferente, sendo levantada. É essa a ideia. É Cristo tirando aquele que foi escolhido do Pai das trevas para viver a luz. Por isso Paulo vai dizer, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Jesus é a luz do mundo. Pais, não sei se vocês têm, mas se não têm, recomendo muito vocês adquirirem. Tem uma coleção, são 3 livros, se você colocar lá na editora Fiel, Sproul para as crianças. Você tem 3 livros lindos, bem trabalhados, e lá o Sproul conta a história de Jesus de uma maneira impactante e numa linguagem muito fácil das crianças compreenderem. E entre os 3 livros tem um livro lá que chama A Luz do Mundo. E Sproul vai contar a história do Rei da Luz e dos luzeiros. E vai mostrar como, desde a criação, queda, redenção e consumação, há um plano maravilhoso estabelecido para a salvação daqueles que de fato Deus escolheu para a eternidade. Compre e leiam para os seus filhos. Recomendo muito. João nos ensina muitas coisas também. João vai nos dizer que Deus é luz e por isso não há nele treva nenhuma. Também João vai nos dizer que Jesus veio como luz para o mundo, lá em João 12:46. Então a luz traz para nós salvação e nos concede libertação. Mas não só isso. A luz também nos concede comunhão, porque é isso que acontece para os salvos em Cristo Jesus. Nós passamos a viver em comunhão com todos aqueles que também são da luz. Por isso que lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, João vai dizer, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então entenda, meu querido irmão e minha querida irmã, para que você viva neste mundo caído, você precisa viver na segurança do Rei da Luz. Mas para isso você não deve ver sua vida de qualquer maneira. Você tem que ver sua vida de uma maneira que glorifique a Deus. E como é isso? É de fato entendendo
que tudo que você vier fazer, seja na sua fala, seja na sua atitude, seja no seu testemunho, tudo isso tem que resplandecer a luz. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então perceba como Davi, ele pode chegar agora e dizer: de quem terei medo? Se eu estou na luz, se eu tenho a salvação, pode vir qualquer ameaça, porque a minha confiança está depositada num lugar seguro, que é o meu Deus. Por isso que lá no versículo 2, então, essa primeira parte do capítulo 1 se liga ao versículo 2, ele vai dizer: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. E por que esses inimigos tropeçam e caem? Porque eles são sombra, e eles estão na escuridão, então eles não conseguem enxergar, e por não conseguir enxergar, eles tropeçam e caem. Por quê? Porque eles não estão do lado de cá, eles estão do outro lado, do lado escuro, do lado tenebroso, do lado da morte. Por isso que eles tropeçam e caem. Mas os que estão aqui têm segurança que não vão cair. Mas se cair, tem sempre Ele, o Rei da luz, para nos resgatar e nos levantar e nos levar a continuar caminhando diante do seu propósito até a consumação, quando desfrutaremos desse reino de forma plena e completa. Então, ele podia ter certeza de que, por mais que fossem poderosas essas investidas, o Senhor o livraria de todas elas. Então, querido, o medo nós sabemos que o medo é uma reação a uma ameaça que vem contra nós, ou algo que nós gostamos muito e que está sob ameaça. Se isso acontecer, se o meu sistema de segurança para aquilo que eu creio, para aquilo que eu tenho como esperança for violado, de fato o medo dominará o meu coração. O salmista, ele está nos ensinando que esse caminho não é o caminho que o cristão deve percorrer, o caminho do medo. Por quê? Porque ele já está salvo, porque ele já faz parte do reino da luz, não há o que temer. Por isso, diante das ameaças, ele precisa lidar com todas elas, olhando e caminhando em Jesus, pois é Ele que vai dirigir, é Ele que vai consolar, é Ele que de fato vai trazer esperança para o coração. Por isso eu quero fazer 3 perguntas para vocês. Qual o sistema de segurança que vocês têm adotado para a vida? Você de fato tem vivido o que professa, entendendo que crer não é o mesmo que viver. Muitos podem crer, mas não viver o que creem. O Senhor nos chama para viver nele. E para isso eu preciso crer e testemunhar dessa crença, pois ela está presente na minha vida. E as ameaças que estão sobrevindo a você, como você tem reagido a cada uma delas? Veja como é engraçado o ser humano, né? Eu falo de todos nós, tá? Me coloco nisso também. Hoje nós estamos diante de uma grande ameaça, que é o Covid. Mas nós estamos buscando, muitas das vezes, a segurança onde? Na vacina. Eu só saio de casa se eu tiver vacinado. Eu só faço as coisas se eu tiver vacinado. Prudência, ótimo. Mas se essa prudência te leva a depositar confiança total e plena na vacina, aí é um problema. E veja como nós somos engraçados também em relação a isso. Porque quando nós vemos que uma pessoa
que tomou inclusive as 2 doses da vacina, como esse ator famoso que faleceu, Tarcísio Meira. A primeira coisa que nós perguntamos é: tomou as 2 doses da vacina? Tomou qual vacina? Qual foi a vacina que a pessoa tomou? E nós fazemos isso, sabe por quê? Porque talvez nós depositamos ainda a nossa segurança na vacina. Ela é importante e necessária, mas a segurança não está nela, pois quando Deus nos chamar, vai ser com ou vai ser sem vacina, nós vamos para a presença dEle. Mas para isso eu preciso entender que eu tenho que depositar toda a minha confiança somente nele e fazer de forma prudente o que deve ser feito, mas fazer isso confiado inteiramente nele e não em mim mesmo. Não esqueça disso e viva dessa maneira. Vamos pensar um pouquinho em possíveis reações que nós temos quando nós somos ameaçados e a nossa vida não está segura no Senhor de forma total e completa. Reações como fuga, ira, isolamento, mágoas, frustrações. São essas reações que assumem nosso coração quando nós estamos, de fato, diante das ameaças. E elas agindo de forma real, tomando a nossa liberdade, pois a segurança traz essa ideia de liberdade, mas a violação dessa segurança traz, de fato, aprisionamento. Como eu tenho reagido? Olha como o salmista reage frente às ameaças. Olha o que ele diz no versículo 4. Peço e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o versículo 5. Na adversidade o Senhor me leva para a rocha. Olha o 6. Oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. 8. Buscarei, Senhor, a tua presença. 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Ou seja, ele não tem medo, por quê? Porque ele está andando em Jesus. E ele demonstra isso diante de diversas ameaças que estavam sobrevindo a ele. Momentos como ele passou com o rei Saul, entre outros. E ele pode então dizer que ele não tem medo e não há o que ele temer. Por quê? Porque ele busca a presença do Senhor. E é isso que nós precisamos. Por isso que ele pode terminar o salmo dizendo agora para nós, e não falando dele, dizendo agora para nós: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, o Senhor é luz, e nós temos que viver no reino da luz. Mas não só isso, o salmista diz também que o Senhor é a fortaleza. Ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Lá nos tempos antigos, os grandes muros ao redor da cidade eram levantados para trazer o quê? Segurança. Então os grandes muros fechavam a cidade com os portões ou diversas portas, né? Com o intuito de trazer segurança. E nós sabemos, e assistimos diversos filmes antigos de guerra, que se esse muro for pelo inimigo traspassado, então a vitória é certa. Por quê? Porque aquele sistema de segurança, o inibidor, foi rompido, foi destruído. Hoje as cidades não têm muros, né? E aonde foram parar os muros? Na sua casa, na minha casa, na nossa casa. E nós queremos esses muros por quê? Porque nós precisamos de se sentir segura na nossa fortaleza, no nosso recanto. Então nós colocamos os grandes muros, portões, colocamos câmeras, colocamos cerca elétrica, colocamos tudo o que é possível para que quando entrarmos em nossa casa, nós possamos de fato ter paz, ter tranquilidade. Nós precisamos disso para sentir então essa paz dentro do refúgio, dentro de uma fortaleza. Por quê? Porque o mundo está caído.
E os inimigos estão aí, causando ameaça uma atrás das outras contra nós. E nós precisamos então se sentir seguros. Nós tivemos aqui uma série de exposição em Neemias, e Neemias foi chamado por Deus para fazer o quê? Para reconstruir os muros de Jerusalém. Por quê? Porque aquele povo estava ali, podendo ser destruído por qualquer nação, porque nem muro eles tinham para inibir a força das nações inimigas. Mas Deus coloca Neemias para levantar os muros, e os muros então são levantados para poder guardar Jerusalém. Então veja, meus queridos, nós precisamos entender que nós temos que buscar refúgio no lugar seguro. E nós já sabemos que lugar é esse. Nós já sabemos que lugar é esse. Essa palavra fortaleza no hebraico, de fato, traz o significado de refúgio. Eu me refugio num lugar que me traz paz e segurança. Então, nós precisamos disso, nos abrigar num lugar assim, para vivermos em paz, em tranquilidade. E tem pessoas que têm tido diversas ameaças e não encontrado esse lugar seguro, essa fortaleza. Tem pessoas que talvez estão sendo ameaçadas pela própria família. Pessoas que talvez estão sendo ameaçadas pelo marido, que é prepotente com a esposa. O marido que bate na esposa. Talvez a ameaça quando a traição sobrevém. Talvez a ameaça quando você é apunhalado pelo seu melhor amigo. Talvez você seja afetado pela corrupção na política do nosso país. Talvez você se sente ameaçado por você mesmo, pelas atitudes pecaminosas que você tende a viver constantemente, sem conseguir deixá-las. Os vícios pecaminosos da sua vida. E muitas das vezes, diante disso, diante dessas ameaças, nós precisamos de buscar, então, de alguma maneira, essa fortaleza, esse refúgio. Mas pessoas têm buscado, muitas das vezes, na bebida, têm buscado na imoralidade sexual, têm buscado no trabalho, têm buscado no smartphone, com as suas redes sociais, o Instagram, o Facebook, TikTok. Talvez você tenha buscado na solidão, se esconder dessas ameaças que estão tentando contra você. Veja que são vários lugares que nós podemos recorrer, mas nenhum desses lugares foram preparados para, de fato, trazer paz e segurança. Pode ser que momentaneamente até você tenha essa sensação, mas eles não têm essa estrutura. Logo você vai padecer. Por quê? Porque o lugar seguro da alma é em Jesus. E Davi, ele fala isso. Olha o verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Se o exército se acampar, não se atemorizará. Se vier a guerra, ainda assim confiará. Por quê? Porque o Senhor é o lugar seguro, o seu refúgio certo. Então, entenda, a fortaleza da nossa alma é estar no Senhor e não em lugares em que Ele não é o centro. O centro da alma tem que estar fincada no alicerce, na rocha que é o nosso Senhor. O Salmo 46, que não é de Davi, é dos filhos de Coré, o salmo que nós conhecemos, vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, no dia da angústia. Então o Senhor é essa fortaleza, esse refúgio certo que eu preciso buscar. Veja que lindo o Salmo 16.
e esse é de Davi. Abre aí, Salmo 16, veja o que Davi, ele expressa nesse hino do Salmo 16. Ele vai dizer: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Essa é a fortaleza que você precisa encontrar para a sua alma. É aí que você vai conseguir expressar como Davi, que essas ameaças não atrapalham a minha caminhada, porque eu não tenho medo, pois eu estou firmado na rocha, que é o meu Deus. Por isso eu continuo vivendo, mesmo diante de tantas ciladas que sobrevêm a mim, pois o Senhor está comigo, e Ele não me desampara em nenhum momento. Quem abandona Deus somos nós. Ele não nos abandona, Ele está sempre conosco. Crianças, eu não sei o que vocês desenharam como lugar seguro, mas eu quero dizer para vocês que existe sim, e como nós pregamos aqui, o lugar seguro se encontra no Senhor. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua casa, não é a sua escola, não são os seus melhores amigos, mas é o Deus da sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, crianças, peçam para que os seus pais ensinem a vocês todos os dias quem é esse Senhor, quem é o Deus, quem é o Rei da luz. Sabe por quê? Porque Ele vai nos levar para um lugar, sabe, crianças, que não vai ter lua, que não vai ter sol, que não vai ter lamparina, que não vai ter estrelas, que não vai ter nada que precisamos hoje para mostrar luz. Sabe onde é esse lugar? É o céu. Mas como nós vamos viver no céu sem tudo isso que nós temos que traz luz na escuridão? Porque o Rei da luz, Ele emana a luz da sua glória, e a sua própria luz clareia a eternidade. E é lá que nós vamos morar, e nós não precisamos de nenhum desses elementos necessários para agora. Por isso, toda vez que você olhar para a escuridão, tendo uma luz clareando essa escuridão, lembre-se, existe um lugar em que você vai morar, que não precisa nenhuma dessas luzes, porque o próprio Rei da Luz traz a sua glória para clarear a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Que nós possamos então buscar essa esperança somente no Senhor.